Hoje nós iniciamos uma jornada transformadora baseada em um dos livros mais influentes já escritos sobre sucesso, riqueza e desenvolvimento pessoal. Quem pensa, enriquece. Ao longo desta série de vídeos, você vai descobrir princípios poderosos que moldaram a mentalidade de grandes empresários, líderes e pessoas que aprenderam a transformar pensamentos em resultados concretos. Mas aqui, nós não vamos apenas repetir conceitos. Vamos mergulhar profundamente nos insights ocultos do livro, trazendo reflexões práticas, interpretações modernas e conexões que podem mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, propósito, disciplina, fé, persistência e a própria construção da realidade. Cada capítulo será uma peça importante desse quebra-cabeça chamado prosperidade. Então assista com atenção, porque talvez uma única ideia deste vídeo seja capaz de despertar algo dentro de você que estava adormecido há anos. Vamos explorar um ponto muito importante abordado pelo livro, o qual não começa falando de dinheiro, mas começa falando de uma força invisível que muda completamente o destino de uma pessoa. O desejo ardente, não um simples querer, não uma vontade passageira, mas uma decisão tão intensa que passa a dominar os pensamentos, as emoções e as ações. Napoleon Hill deixa claro logo nas primeiras páginas que toda riqueza nasce primeiro dentro da mente. Antes de existir no mundo físico, ela existe como uma ideia alimentada diariamente até se tornar impossível de ignorar. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas hoje. Elas dizem que querem prosperar, mas no fundo tratam seus sonhos como algo opcional. Falam dos próprios objetivos com insegurança, aceitam qualquer distração, recuam diante da primeira dificuldade e vivem deixando uma porta aberta para desistir. O problema não é a falta de capacidade, mas sim a ausência de um desejo tão forte que elimine a possibilidade de voltar atrás. Napoleon Hill começa contando a história de Edwin C. Barnes, um homem pobre, sem recursos, sem influência, sem dinheiro sequer para comprar uma passagem decente de trem. Ele chegou até Thomas Edison, escondido em um vagão de carga, parecendo apenas mais um desconhecido tentando sobreviver. Mas havia algo diferente nele. Enquanto muitos enxergavam um homem comum, Barnes carregava dentro da mente uma visão completamente diferente sobre si mesmo. Ele não foi até Edison procurando emprego. Ele foi decidido a se tornar sócio do maior inventor de sua época. E isso parece absurdo quando olhamos apenas para a realidade exterior. Afinal, quem era Barnes diante de Edison? Absolutamente ninguém. Mas é justamente aí que Napoleon Hill entrega uma das maiores lições do livro. O mundo primeiro testa sua convicção antes de entregar aquilo que você deseja. Porque quase todas as pessoas abandonam seus sonhos antes de a oportunidade aparecer. Elas recuam cedo demais, cansam cedo demais, duvidam cedo demais. Barnes ficou anos trabalhando dentro da empresa de Edison sem nenhuma posição importante. Para os outros funcionários, ele era apenas mais um empregado insignificante, mas dentro da própria mente, ele já se via como sócio. Essa é uma diferença brutal. Enquanto o mundo via limitação, ele alimentava diariamente uma identidade de vitória. Napoleon Hill insiste muito nisso. Aquilo que domina sua mente acaba dominando sua realidade, porque seus pensamentos moldam sua percepção, sua energia, sua persistência e suas decisões. Pessoas comuns desistem porque olham apenas para as circunstâncias atuais. Pessoas extraordinárias continuam porque enxergam aquilo que ainda não existe. E é exatamente aqui que muita gente falha. A maioria deseja prosperidade apenas enquanto tudo parece fácil.
Quando surgem atrasos, dificuldades, críticas ou rejeições, o desejo desaparece. Isso prova que nunca houve convicção verdadeira. Um desejo fraco produz esforço fraco. Um desejo superficial produz resultados superficiais. Mas quando o desejo se transforma em obsessão, a pessoa começa a agir diferente. Ela encontra soluções onde os outros enxergam desculpas. Ela continua enquanto todos param. Ela desenvolve resistência emocional. E isso muda tudo. Napoleon Hill usa uma expressão muito forte: queimar as pontes. Barnes não deixou espaço mental para a derrota. Ele não dizia, vou tentar. Ele dizia, vou conseguir. E existe uma diferença gigantesca entre tentar e decidir. Quem tenta ainda considera a possibilidade de fracasso. Quem decide elimina mentalmente a retirada. Essa é uma das ideias centrais do capítulo. Muitas pessoas nunca alcançam grandes resultados porque vivem emocionalmente preparadas para desistir. Elas mantêm sempre uma rota de fuga. E enquanto existir um caminho confortável para voltar atrás, a mente dificilmente entregará sua força máxima. Hill então conta a história do guerreiro que queimou os próprios navios antes da batalha. Os soldados perceberam que não havia retorno possível. Ou venciam ou morriam. E naquele instante surgiu um nível de intensidade impossível de alcançar quando ainda existe a opção de fugir. Isso não significa agir com irresponsabilidade. Significa compreender que a mente humana libera seu maior poder quando assume um compromisso total com um objetivo. A maioria das pessoas vive dividida. Uma parte quer crescer, outra parte quer segurança absoluta. Uma parte quer prosperar, outra parte quer permanecer confortável. E essa divisão interna enfraquece toda a energia mental. Observe quantas pessoas vivem dizendo que querem mudar de vida, mas continuam alimentando hábitos que destroem exatamente aquilo que dizem desejar. Querem prosperidade, mas cultivam pensamentos de escassez o dia inteiro. Querem crescer, mas vivem se comparando aos outros. Querem oportunidades, mas falam apenas dos problemas. Querem resultados diferentes, mantendo a mesma mentalidade de sempre. Napoleon Hill mostra que o desejo verdadeiro reorganiza a vida inteira da pessoa. Ele muda prioridades, muda comportamento, muda foco, muda disciplina. Muda até mesmo a forma como alguém reage às dificuldades. O capítulo, então, apresenta os famosos 6 passos para transformar desejo em riqueza. E talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar deles sem compreender sua profundidade psicológica. O primeiro passo é definir exatamente quanto dinheiro deseja. Isso parece simples, mas quase ninguém faz isso com clareza. A maioria vive num desejo vago. Diz apenas que quer ganhar mais, quer prosperar, quer melhorar de vida. Mas a mente responde melhor à precisão. Objetivos indefinidos produzem ações indefinidas. Quando alguém define claramente o que deseja, o cérebro começa a organizar percepções, ideias e oportunidades em direção àquele alvo. O segundo passo é decidir o que dará em troca. Isso destrói uma fantasia muito comum, a ideia de receber sem oferecer valor. Napoleon Hill deixa claro que não existe riqueza duradoura sem contribuição. O dinheiro é consequência da utilidade que você entrega ao mundo. Quanto mais valor gera, maiores tendem a ser as recompensas. Muitas pessoas querem prosperar financeiramente sem desenvolver habilidades, sem disciplina, sem conhecimento e sem consistência. Querem resultados extraordinários mantendo um esforço comum. Mas a vida não funciona assim. O terceiro passo é estabelecer uma data. E isso é poderoso porque tira o desejo do campo da fantasia e o leva para o campo da decisão concreta. Sonhos sem prazo costumam morrer lentamente. Quando existe um prazo, surge urgência. A mente entende que aquilo não é apenas uma ideia distante. Passa a ser uma missão.
O quarto passo talvez seja um dos mais importantes: começar imediatamente, mesmo sem se sentir totalmente pronto. Esse princípio destrói uma das maiores armadilhas da vida moderna: a espera infinita pelo momento perfeito. Muitas pessoas adiam sonhos durante anos porque acreditam que ainda falta algo. Falta dinheiro, falta coragem, falta conhecimento, falta segurança, falta oportunidade. Mas Napoleon Hill mostra que quase ninguém começa preparado. O movimento gera clareza. A ação produz aprendizado. A experiência desenvolve capacidade. Quem espera confiança total antes de agir normalmente nunca sai do lugar. Depois, ele orienta a escrever uma declaração clara do objetivo e lê-la diariamente em voz alta. Muita gente ignora esse exercício porque não entende como a mente funciona. Repetição emocional cria programação mental. Aquilo que você alimenta constantemente começa a moldar sua identidade interna. E identidade determina comportamento. Se alguém repete diariamente pensamentos de fracasso, medo e limitação, sua mente passa a operar dentro dessa frequência emocional. Mas quando alguém alimenta diariamente uma visão clara do futuro desejado, começa lentamente a alterar sua própria percepção sobre o que é possível. Napoleon Hill fala algo extremamente importante. Você precisa se ver já de posse daquilo que deseja. Não como fantasia vazia, mas como construção mental de convicção. Porque antes de qualquer conquista externa, existe uma aceitação interna. Quase ninguém alcança prosperidade carregando uma identidade profunda de escassez. Se no fundo da mente a pessoa acredita que não merece, não consegue ou não é capaz, ela inconscientemente sabota oportunidades, decisões e ações. O autor, então, reforça que todos os grandes resultados começaram primeiro como sonhos aparentemente impossíveis. Thomas Edison fracassou milhares de vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Os irmãos Wright foram ridicularizados antes de provarem que o ser humano podia voar. Marconi foi tratado como louco quando falou sobre transmitir mensagens sem fios. Isso mostra algo importante. O mundo costuma zombar daquilo que ainda não entende. E quem depende da aprovação alheia dificilmente constrói algo extraordinário. Muitas pessoas abandonam projetos porque encontram críticas cedo demais. Elas querem validação imediata. Mas quase toda grande realização atravessa um período em que parece absurda para os outros. É por isso que Napoleon Hill insiste tanto no propósito definido. Quem não sabe exatamente o que quer acaba sendo facilmente influenciado pelas dúvidas externas. Existe um trecho extremamente forte quando Hill afirma que a maioria das pessoas que alcançaram grandes resultados começou em situações difíceis. Isso quebra a crença de que o sucesso pertence apenas aos privilegiados. Ele cita pessoas que enfrentaram pobreza, limitações físicas, prisões, rejeições e tragédias antes de se tornarem referências mundiais. Helen Keller ficou cega, surda e muda ainda bebê. Mesmo assim, tornou-se escritora e inspiração global. Beethoven compôs obras eternas mesmo sendo surdo. Charles Dickens começou em condições miseráveis. Isso mostra que circunstâncias difíceis não definem automaticamente o destino de ninguém. E aqui existe uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir. Muitas vezes, o maior obstáculo não está nas condições externas, mas na interpretação interna da própria vida. Duas pessoas podem atravessar dificuldades semelhantes e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma aceita a derrota emocionalmente, outra transforma a dor em combustível. Napoleon Hill mostra que o desejo ardente tem capacidade de reorganizar completamente a força interior de alguém. Um dos relatos mais emocionantes do capítulo é a história do próprio filho de Hill, que nasceu sem orelhas e provavelmente viveria surdo.
Os médicos afirmaram que ele jamais ouviria ou falaria normalmente, mas Hill se recusou a aceitar aquela sentença como definitiva. Ele começou a alimentar diariamente na mente do filho a ideia de que aquela condição não seria uma limitação permanente. Durante anos, trabalhou sua mentalidade, sua autoconfiança e sua percepção sobre si mesmo. O resultado foi impressionante. Com o tempo, o menino encontrou meios de desenvolver audição, utilizando tecnologia e condução óssea. Mais tarde, transformou sua própria experiência em ajuda para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Essa história não fala apenas sobre audição. Ela fala sobre identidade mental. Fala sobre aquilo que acontece quando alguém se recusa a aceitar uma limitação como destino final. Napoleon Hill não está dizendo que basta desejar e tudo magicamente acontecerá. Ele fala repetidamente sobre ação, persistência, planejamento e resistência emocional. O desejo é o combustível inicial, mas precisa ser sustentado por movimento contínuo. O problema é que muitas pessoas têm sonhos temporários. Desejam algo apenas enquanto estão motivadas emocionalmente. Depois, abandonam tudo diante do primeiro desconforto. O autor mostra que derrotas temporárias fazem parte do processo. Edison fracassou milhares de vezes. Barnes esperou anos. Muitas pessoas brilhantes passaram por humilhações antes de vencer. Mas existe uma diferença essencial. Elas continuaram. E talvez essa seja uma das maiores chaves do livro inteiro. Persistência prolongada é rara. A maioria para cedo demais. A maioria se cansa rápido demais. A maioria muda de direção antes de permitir que os resultados amadureçam. Hill afirma que cada fracasso carrega a semente de um benefício equivalente. Isso não significa romantizar sofrimento. Significa compreender que dificuldades frequentemente desenvolvem capacidades que não surgiriam no conforto. Muitas pessoas só descobrem sua força depois de atravessar períodos extremamente difíceis. Algumas encontram propósito após crises profundas. Outras desenvolvem coragem justamente quando não têm outra escolha além de continuar. Existe também uma reflexão muito forte sobre merecimento. Napoleon Hill diz que ninguém está pronto para receber algo enquanto não acredita verdadeiramente que pode obtê-lo. Isso explica por que tantas pessoas sabotam oportunidades sem perceber. Elas carregam dentro da mente uma imagem pequena de si mesmas, e a realidade exterior frequentemente acompanha essa identidade interior. Observe como algumas pessoas entram em ambientes importantes já se sentindo inferiores. Antes mesmo de tentar, já acreditam que não pertencem àquele lugar. Já esperam rejeição, já esperam fracasso, e a mente começa a agir de acordo com essa expectativa. Por outro lado, pessoas que cultivam convicção profunda, transmitem segurança, persistem mais e suportam melhor os desafios. O capítulo inteiro gira em torno dessa ideia central. O desejo intenso altera comportamento, energia, percepção e persistência. Ele reorganiza a mente humana em direção ao objetivo escolhido. E talvez o maior problema de muita gente hoje seja exatamente a ausência de intensidade verdadeira. Vivemos numa época cheia de distrações, excesso de informação e desejos superficiais. As pessoas querem tudo rapidamente, mas poucas estão dispostas a sustentar um propósito durante anos. Napoleon Hill mostra que riqueza não nasce primeiro no bolso, nasce na mente. Nasce na capacidade de visualizar um futuro diferente e permanecer emocionalmente conectado a ele mesmo quando nada ao redor parece confirmar aquela visão. Porque os resultados exteriores geralmente demoram mais que o entusiasmo inicial. E é exatamente nesse intervalo que a maioria desiste. Talvez você já tenha percebido isso na própria vida.
Quantas pessoas começam projetos motivadas e desaparecem semanas depois? Quantas iniciam estudos, negócios, planos ou mudanças pessoais e abandonam tudo rapidamente? O problema não é falta de inteligência. Muitas vezes é falta de permanência, falta de profundidade no desejo, falta de convicção. O capítulo termina deixando uma mensagem extremamente poderosa. Não existem limitações reais para a mente além daquelas que aceitamos. Isso muda completamente a forma de enxergar a própria vida, porque significa que muitas barreiras são construídas primeiro internamente. Antes de alguém fracassar externamente, normalmente fracassa mentalmente. Aceita a derrota dentro da própria cabeça. Aceita que não consegue. Aceita que não merece. Aceita que nasceu para pouco. Napoleon Hill tenta destruir exatamente essa programação mental. Ele quer mostrar que grandes realizações começam quando alguém decide não negociar mais com a própria mediocridade emocional. Quando escolhe alimentar um desejo tão intenso que passa a reorganizar toda a vida em torno daquele propósito. E existe algo muito importante nisso tudo. Desejo ardente não serve apenas para dinheiro. Serve para qualquer transformação. Saúde, relacionamentos, conhecimento, crescimento espiritual, prosperidade emocional. Tudo começa quando alguém decide parar de viver no automático e assume responsabilidade pela própria direção. A verdade é que muitas pessoas vivem apenas reagindo às circunstâncias. Acordam, sobrevivem ao dia e repetem a mesma rotina sem propósito claro. Mas quem desenvolve um desejo definido começa a viver diferente. Passa a agir intencionalmente. Passa a filtrar distrações, passa a proteger energia mental, passa a perceber oportunidades que antes ignorava. No fundo, o primeiro capítulo de Quem Pensa Enriquece é um chamado para abandonar a mentalidade de resignação. É um convite para compreender que a mente humana possui capacidades muito maiores do que normalmente utiliza. Mas essas capacidades raramente despertam em pessoas emocionalmente acomodadas. Elas despertam em quem decide com intensidade verdadeira, porque desejos fracos geram ações fracas. Mas quando uma visão se transforma em obsessão construtiva, algo muda completamente dentro da pessoa. Ela deixa de procurar desculpas e começa a procurar caminhos. Deixa de esperar a aprovação e começa a agir. Deixa de aceitar limitações automáticas e começa a expandir possibilidades. E talvez essa seja a pergunta mais importante depois de ler esse capítulo. O que você realmente deseja com profundidade suficiente para não desistir? Porque enquanto um objetivo continuar sendo apenas uma vontade superficial, ele dificilmente sobreviverá às dificuldades inevitáveis da vida. Mas quando o desejo se torna forte o bastante, a mente começa a encontrar recursos que antes pareciam inexistentes. Foi isso que Barnes fez. Foi isso que Edison fez. Foi isso que Helen Keller fez. Foi isso que o próprio filho de Napoleon Hill fez. Todos eles recusaram a ideia de aceitar a realidade atual como definitiva. Todos escolheram alimentar uma visão maior do que as circunstâncias presentes. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muitas vidas hoje. Um desejo tão verdadeiro que elimine emocionalmente a possibilidade de viver pequeno. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue acompanhando essa série até o final, porque os próximos capítulos vão aprofundar ainda mais os princípios que podem transformar sua mentalidade e sua vida. Aproveite agora para curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Comente aqui embaixo qual insight mais chamou sua atenção e compartilhe este vídeo com alguém que esteja buscando crescimento, prosperidade e uma nova visão sobre a vida. E claro,
inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios dessa jornada baseada em Quem Pensa Enriquece.